do verso 7 em diante. Deixa aberto as Escrituras. Hoje temos como objetivo comunicar a respeito dos dons do Espírito. E realmente, nós temos orado, nós temos meditado, e nós sabemos que essa série, Paráclitos, é uma série... Estava falando com o Kleber sobre isso, né? O Kleber ele tem umas palavras bonitas, né? Ele fala, estamos criando estacas na igreja. Eu falei, uau, estacas na igreja, né? E a beleza é que a grande realidade é que nós estamos deixando claro como pensamos alguns aspectos teológicos, como vida de igreja. E todos sabem que a Mosaico é uma comunidade de fé continuista. Nós acreditamos nos dons do Espírito para esse tempo. Nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo. Nós acreditamos nos dons que o Espírito concede àqueles que assim o desejam. Nós acreditamos nisso. Contudo, ao longo da história, talvez ao longo da nossa história como comunidade de fé, nós, de alguma forma, parece que esquecemos. Não só Mosaico, mas eu digo até mesmo como igreja. A igreja, talvez por viver questões como o mau uso dos dons, ou o uso dos dons para a própria vanglória humana, nós tornamos muitas vezes a experiência com o Espírito, os dons do Espírito, como algo até mesmo que causa uma ojeriza. Eu conheço irmãos que quando falamos sobre falar em línguas, eles sentem uma ojeriza. E não porque eles não acreditam, e não porque eles nunca vivenciaram, mas por conta das deturpações que vivemos do evangelicalismo mundial e no nosso contexto brasileiro também. Então, é um grande desafio pregar nessa noite, como tem sido cada domingo, o Kleber sabe disso. Afinal, nós estamos deixando claro como a vida comunitária deve se desenvolver, como a nossa relação com o Espírito deve ser estabelecida. Por isso, se você abriu a palavra, quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 12, leremos do versículo 7 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Há um Espírito da capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Há um mesmo Espírito a grande fé. A outro, o único Espírito concede dom de cura. Versículo 10. A um ele dá o poder de realizar milagres e a outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se a mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Irmãos, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, abaixar sua fronte. Vamos orar. Amado e querido Deus, Pai, nós nos humilhamos nesse instante. Nós pedimos para que o Senhor, o poderoso Espírito, possa vencer, Senhor, a nossa lógica, possa vencer, Senhor, os nossos traumas. Que Seu Espírito possa abrir a mente de cada um neste lugar, trazendo, Deus, verdade, trazendo, Senhor, uma compreensão real de quem o Senhor é. Por isso nós clamamos para que os nossos preconceitos, para que as nossas barreiras intelectuais que muitas vezes criamos, não venham barrar o Seu desejo nessa noite. Pai, nós oramos para que o Senhor nos desarme com totalidade. Senhor, tire os escudos, a armadura que quem sabe criamos para não aceitar aquilo que o Senhor fala em Sua palavra. E que o Seu Espírito tenha liberdade nesse lugar para conduzir a mensagem, para conduzir tudo aquilo que será falado e proferido, e que encontre em nossos corações, em nossa mente, um solo fértil e hoje desejoso de receber o Senhor. Assim, Pai, nós oramos e em Teu nome agradecemos. Amém, amém e amém. O título da mensagem dessa noite é Dons Espirituais,
profecia e palavra de conhecimento. Irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, ele vai elencar aquilo que pensamos a respeito de dons do Espírito. E podemos, através da teologia, dizer que existem vários dons, não somente os dons do Espírito, temos os dons de Deus, os dons de Cristo e os dons do Espírito. Hoje, e nessa série, nós estamos focalizando, falando sobre o Espírito Santo, e hoje, especificamente, falando sobre os dons que ele concede ao seu povo. Paulo, ele, ao descrever o capítulo 12, a comunidade de Corinto, ele torna a vida com o Espírito, ou a vida de igreja, algo dinâmico. Nós, muitas vezes, achamos que uma vida cristã ela é dinâmica por conta, talvez, das atividades, dos eventos. Mas o dinamismo que encontramos na vida cristã é manifesta pelo Espírito Santo e pelos dons espirituais. Nós falamos por vários instantes e ouvimos a respeito de uma igreja saudável. E hoje, ser uma igreja saudável, nós podemos elencar as características. Talvez encontramos na nossa comunidade de fé, quem sabe você é membro da comunidade, ou quem sabe ainda não encontramos. Mas pouco é falado a respeito de uma comunidade de fé, uma igreja, sendo saudável, se realmente possui os dons do Espírito agindo. Nós falamos sobre uma liturgia, nós falamos sobre uma pregação expositiva, nós falamos sobre uma teologia que nós abraçamos, uma teologia reformada em alguns aspectos. Mas pouco se fala a respeito da manifestação do Espírito Santo. E pouco se fala porque talvez realmente nós estamos traumatizados por aquilo que vimos ou que vemos. É por conta disso que eu trago a vocês um recorte de uma história da biografia de Spurgeon. Spurgeon, sendo ele um pregador calvinista, reformado, batista inglês. Ele é conhecido como o maior pregador do século XIX e talvez seja ele o príncipe dos pregadores, como alguns teóricos afirmam. No recorte do seu livro a respeito da sua história, diz o seguinte: Spurgeon, em um dos seus sermões, parou abruptamente. Ele olhou diretamente para um jovem na congregação e declarou, sob a convicção repentina: jovem, as luvas que você está vestindo não foram pagas. Você furtou de seu empregador. Após o culto, o jovem pálido e agitado procurou Spurgeon, confessando o furto, implorando para não ser exposto, pois era a primeira vez que ele havia roubado. Spurgeon, ele não tinha como ter acesso a essa informação por meios naturais. Ele estava sendo movido pelo Espírito a dizer algo que revelava e que revelou o segredo do coração daquele jovem incrédulo. O resultado foi a convicção do pecado e a salvação. Irmãos, eu utilizo um recorte da biografia de Spurgeon para deixar claro que este homem, ele está pregando na Inglaterra, em Londres. Enquanto ele está pregando, ele para abruptamente a sua mensagem, aponta para um garoto e fala: jovem, você roubou. Ele não teria como ter essa informação através de um estudo teológico. Ele não teria como ter essa informação, se não de outra forma, a revelação do próprio Deus. E é por conta disso que eu trago esse exemplo um pouco mais contemporâneo a nós, porque parece, quando pensamos em dons e manifestação do Espírito Santo, pensamos como parece uma relíquia do passado. Como se o Espírito Santo ele não tivesse mais atuação, força. Como se aquilo que vimos em Atos, aquilo que vimos nas igrejas que foram sendo plantadas ao longo da história, milagres, maravilhas, como se essas questões fossem para um tempo. Mas quando olhamos para a história recente, quando olhamos para a nossa história, nós não conseguimos negar que Deus continua agindo e fazendo. Por muitas vezes, as pessoas caminham por uma jornada do ceticismo, do medo, porque vem realmente uma atrocidade acontecendo em outros lugares. Mas quando olhamos para a nossa história, e eu achei belo o que o Kleber falou hoje, da onde o Senhor nos tirou,
Quando olhamos para nós e nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus, mentirosos somos. Irmãos, eu fui uma criança pentecostal. Meus pais se converteram na quadrangular. Eu corria no meio dos corredores. Eu via coisas que hoje eu condeno, mas eu também vi coisas que eu tenho saudade. E eu não sei você, mas eu tenho saudade de um certo tipo de relação como igreja e o Espírito Santo, porque parece que em meio a um povo, muitas vezes, com pouco conhecimento, com pouco dinheiro, mas havia um povo que desejava o Senhor acima de todas as coisas. É por isso que a primeira pergunta que eu respondo a você nessa noite é: e aí, os dons cessaram? Porque isso parece ser algo que encontramos no corredor da Mosaico e também nas igrejas. Os dons cessaram. Os dons não são mais atuais. Nós não vamos mais ver curas, milagres e maravilhas. Nós acreditamos em um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Em um Deus que permitiu que os seus discípulos à sombra curassem. Nós seguimos um Cristo que fez tantos milagres que não poderia ser encaixado, não caberia em um livro. E hoje nós, do século 21, queremos dizer que esses dons não existem mais. A resposta bíblica é clara: não, eles não cessaram. E o argumento para isso, eu uso o próprio Paulo, eu convido você a abrir comigo, 1 Coríntios, capítulo 13, um pouquinho à frente. Leremos do verso 8 a 12. A palavra do Senhor diz assim: um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que um dia os dons cessarão, que não haverá mais necessidade de milagres, de cura, de sobrenatural, não haverá mais. Mas esse dia, segundo o que Paulo fala, é o dia em que o perfeito vier. E eu não sei você, mas o mundo ainda continua muito imperfeito para mim. A vida continua muito difícil. Há morte, há muita dor, há muita tristeza, há muita fome lá fora. Eu não consigo imaginar que o perfeito já veio e vivemos então na perfeição. O que Paulo, portanto, está dizendo é que quando Cristo voltar, quando esse Cristo, que veio como cordeiro, voltar agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando este voltar, quando o perfeito vier, todas as coisas aparecerão. Não haverá mais nem a necessidade de fé, porque todos verão, todo joelho se dobrará. Não haverá mais nenhuma necessidade de dons. Ao todo, talvez, o coração, o amor, este permanece. Afinal, o amor que temos um para com o outro, o amor que temos para Cristo, ele pode permanecer e deve permanecer. Mas os dons cessarão, mas só cessarão quando Cristo voltar. O Wayne Grudem, um teólogo que eu gosto bastante, ele vai dizer que o que é imperfeito, fala sobre o nosso conhecimento, fala sobre a nossa compreensão parcial sobre Deus, sobre a realidade, desaparecerá quando nós o virmos face a face. Ou seja, quando nós tivermos uma relação que mudará a nossa existência para sempre. Seja para estar com Ele, ou seja, para sermos tirados dele. Nesse dia, os dons acabam. Nesse dia, não há mais nenhuma necessidade. Mas enquanto Cristo não volta,
continuamos a viver o tempo do Espírito, a era do Espírito, também conhecida como a era da igreja. E a era do Espírito e a era da igreja nos aponta que uma visão cessacionista, ou seja, uma visão no qual os dons não fazem mais sentido nesse tempo, significa que teremos que aceitar uma igreja que nunca será saudável. Porque para que a igreja seja saudável, é necessário que esse corpo esteja muito bem ajustado. E esse corpo só é muito bem ajustado se os dons do Espírito acontecerem. Porque os dons do Espírito são, de alguma forma, derramados sobre nós para a edificação do corpo. Ou seja, sem os dons, nós nunca teremos uma igreja saudável. Nós teremos sempre uma estética. Nós teremos sempre uma fala, mas nunca uma vivência saudável de igreja. Portanto, os dons, eles são sim temporários, mas até que Cristo volte. Aqui eu faço um adendo, muito importante. Eu quero que você preste atenção nisso. Somente é ajustado aqueles que estão no corpo. Os dons do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito são concedidos pelo próprio Espírito para a edificação do corpo. Eu pergunto para você nessa noite, você é corpo? Amém? Porque se você não se encontra, se você não se percebe como corpo de Cristo, você não experimentará das modificações, da edificação do próprio Espírito. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo, às vezes, crises de fé. Nós estamos vivendo, às vezes, crises emocionais. Nós estamos, às vezes, vivendo crise existencial, porque não estamos dispostos mais a viver igreja. Irmãos, talvez como nunca antes, após a pandemia, como tem sido difícil viver igreja com vocês e com o globo. Nós não queremos viver igreja, nós não queremos a comunhão dos santos, mas pasmem, o Espírito age somente na comunhão dos santos. Então a nossa oração de dor, clamando ao Senhor lá no nosso quarto, quando fechamos a porta, nossa esposa não vê, nosso esposo não vê, nossos filhos não estão ouvindo, aquela oração ela pode ser uma oração vazia, se não estamos dispostos a viver comunidade de fé, porque é dentro do corpo que ele ajusta, é dentro do corpo que o dom que habita em você toca a minha vida e modifica quem eu sou, assim como o dom que habita em mim toca em você e modifica a sua jornada. Agora, se não vivemos comunidade e se não estamos dispostos a estarmos abertos para a ação do Espírito, nós nunca viveremos a plenitude da vida que Ele propôs a nós. Talvez hoje você se encontre triste, desiludido, tentando achar a solução através de vários caminhos. Mas talvez nessa noite seja o momento oportuno para você entender que você precisa ser igreja, que você precisa ser corpo. A palavra fala que quando um padece, todos padecem. Vivemos, portanto, e preste atenção nisso, nós vivemos então uma igreja fragmentada nesses dias, não por conta do mundo, não é por conta da perseguição, mas por conta de nós, aqui dentro, dessas quatro paredes, que não estamos mais dispostos a negar quem somos para abençoar o outro. Talvez a maior reflexão que eu tenho feito nesses dias, sabe o que é? Eu quero abrir aqui, tornando terapia algo que não é terapêutico. O Mateus vai ficar bravo ali, mas... Irmãos, você já parou para pensar que tem alguns homens e mulheres que estão construindo algo que não é para si? Você já percebeu que tem homens e mulheres, famílias, que estão negando tudo o que têm, tudo o que são, para pegar o Evangelho? Eu não estou dizendo que todos aqui precisam fazer isso. E, na verdade, todos não devem fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que o Senhor chama alguns para uma renúncia total. De não mais construir nenhum tipo de segurança para si. Jogando tudo aos pés da cruz, dizendo, Senhor, faça o que o Senhor quiser, porque eu não tenho um plano B.
esse tipo de pessoa é pessoas que realmente ou são meio doidas, ou realmente o Espírito tocou de forma tão profunda, mas esse tipo de pessoa deve ser, a ótica de você como comunidade de fé, alguém que deve ser amado e cuidado. Porque esse tipo de pessoa aponta para uma realidade de renúncia que talvez você não foi chamado para ter. Mas que por conta deles, a igreja avança e se desenvolve. Por isso, preste atenção, nem todos aqui vão ser vocacionados a entregar tudo o que tem. Você talvez tenha que trabalhar, e trabalhe. Mas o que eu estou dizendo é que todos aqui precisam ser, de alguma forma, edificados nesse corpo, ou seja, todos precisam renunciar a alguma coisa. Talvez você não vai ter que renunciar a tudo. O Senhor vai cobrar muito mais de mim como pastor e mestre do que de você. Pode ter certeza. Mas da mesma forma eu vivo experiências com Deus que talvez você não está disposto a pagar o preço para viver. E está tudo bem. Mas o que não podemos é, de alguma forma, cessar o Espírito ou tornar a nossa comunidade de fé um lugar fragilizado e fragmentado, porque nós não estamos mais vivendo como deveríamos viver igreja. Então eu falo agora para Mosaico, irmãos, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos primeiro amar e amar sem pensar, sem de alguma forma pensar em si, acima de todas as coisas, mas amar, se entregar, permitir com que o outro possa de alguma forma vivenciar aquilo que você tem hoje, o dom que Deus te deu hoje. Irmãos, é impossível ser igreja sozinho. E que bom que é impossível. Porque cada um de nós tem uma característica. Irmãos, eu posso citar aqui N características. Como pastor de vocês, eu vejo aquele que tem um coração mais generoso. Eu sei. Tem aquele que não mede esforço em servir. Tem aquele que ele tem uma capacidade única de comunicar o evangelho. Tem aquele que eu sempre falo, que faz uma cuca de banana maravilhosa, que todo mundo gosta de sentar com ele e conversar. Tem aquele outro que é o durão, mas precisa ter o durão para ajustar as coisas e falar, acorda aí, querido, vamos para frente. Cada um dentro do corpo de Cristo possui os seus dons necessários. Agora, se nós não estamos dispostos a viver a comunidade, gente, tudo o que estamos fazendo aqui é jogado no lixo. Tudo. Então vamos falar do quê? Nossa, mas a igreja cresceu, a estrutura avançou, pelo amor de Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o Senhor não vem buscar uma estrutura. O Senhor não vem buscar a cadeira que compramos, mas o Senhor vem buscar aqueles que, através de nós, o Espírito tocou e moveu. Você já parou para pensar que se você é posicionado, talvez você pode ganhar para Cristo o seu trabalho, a sua universidade, o seu bairro, o seu vizinho? Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se nós, irmãos, estamos com o espírito, talvez, de grandeza demais. Mas eu não quero ganhar Joinville para Jesus, porque não daria certo. Como o próprio bispo Eric falou na última vez que ele veio aqui. Nós não teríamos capacidade de ganhar Joinville para Jesus. Ainda bem que existem várias igrejas, e essas igrejas podem ganhar juntas Joinville para Jesus. Mas nós podemos ganhar aqueles que o Senhor concede a nós. E isso é viver de forma saudável, igreja. Não é um puxando todo mundo, não é um dizendo faça, não é um dizendo acorda, não é um dizendo vamos, mas é todos dizendo estamos aqui, nós estamos dispostos. Irmãos, fazia tempo em que eu não estava aqui à frente e eu senti tanta presença de Deus quando eu estava ouvindo os irmãos cantar. Fazia tempo, meses talvez, de conseguir falar assim, o Senhor está aqui, porque o Senhor abriu a boca daqueles que muitas vezes não conseguem nem proferir palavras de alegria ao Senhor, mas hoje proferiram, eu falei, o Senhor está aqui, o Senhor está fazendo, porque isso não vem dos homens, vem do Senhor. E nós temos que ser essa igreja, uma igreja viva, uma igreja que o adora, uma igreja que o ama. Esse amor que o Senhor dá a nós precisa ser partilhado com os outros, irmão. Eu não sei se de alguma forma nós estamos com a nossa mente cauterizada, mas irmãos, Jesus está voltando. O tempo está passando. Alguns já casaram, alguns já têm filhos, alguns já se formaram, alguns já têm até neto na nossa comunidade de fé. Quando eu olho para o pequeno Pedro, eu percebo que o tempo está passando e que eu não sou mais o jovem que tinha a possibilidade de fazer o que quisesse. O jovem que queria fazer uma revolução no mundo.
eu tenho percebido cada vez mais que eu preciso fazer o básico para o Senhor. E Ele faz aquilo que não concede a mim, aquilo que eu não consigo. Por isso os dons são para esse tempo, e não são dons que devem ser jogados fora. Paulo, portanto, ele vai dizer que nós precisamos entender que os dons são para nós, a comunidade do Espírito. Agora, o ponto crucial é talvez a resposta que você tem no seu coração. Tá bom, pastor, mas o que fazer com o mau uso dos dons? Vou fazer uma pergunta a você: como nós vamos desenvolver uma comunidade de fé que os dons fluam, que venhamos a ver o sobrenatural de Deus, sendo que talvez ainda não estamos prontos? Ou porque vimos muitas coisas. Quando eu era pastor de jovem, presta atenção nisso, eu já fui pastor de jovens. Eu acho que todo bom pastor deveria ter sido algum instante da vida pastor de jovens, porque lá foi o batismo de fogo. Pastorear jovens é um batismo de fogo. Mas eu lembro quando eu pastoreava jovens na igreja do meu sogro, do pai da minha esposa, eu lembro que chegou um instante onde nós estamos falando muito sobre dons do Espírito. E eu lembro de jovens extremamente intencionais. Tocava uma nota dó e eles caíam em prantos. Havia realmente, eu vi acontecer algo que faz tempo que eu não vejo. Pessoas que largavam faculdade, largavam cadeira, às vezes, na faculdade para poder pregar o evangelho. Loucura. Eu vi isso. Eu vivenciei isso. Mas acontece que, em certo momento, por conta da falta de imaturidade, começou a ter, eu lembro desse contexto, quando eu pastoreava, um mau uso dos dons. E dentre todos os maus usos, eu vou usar uma exemplificação, que é uma exemplificação bem cômica. Tinha um cara que ele era muito bonito na igreja. Irmãos, ele recebeu talvez umas 3 ou 4 profecias de pessoas que deveriam ser a sua esposa. As mulheres chegavam para esse irmão e falavam: Deus falou que eu sou sua esposa. Quando eu olhei a situação desse irmão, eu pensei, ou ele é Salomão, e o Senhor ele quer de alguma forma mudar toda a construção, né, de ser um discípulo de Jesus, ou existe algo de errado aqui. O que eu, como pastor, fiz com aqueles jovens? Eu falei: gente, deu. Está tudo errado. Vocês estão utilizando dos dons de forma errada. Vamos cessar tudo e vamos reorganizar as coisas. Eu era um pastor de 22 anos. Na minha ótica, e talvez na sua ótica, foi a melhor medida. Mas parece que para Paulo não foi. Eu errei. Quando Paulo está comunicando à comunidade de Corinto, ele percebe que na comunidade de Corinto há um cenário de confusão. A igreja de Corinto ela estava obcecada, empanturrada por dons espirituais. E estavam vivendo os dons de forma como nunca antes visto. Mas acontece que estavam utilizando de forma equivocada os dons. Paulo, então, ele talvez, através da nossa ótica, devia dizer o seguinte: Corinto, calma, assim como eu fiz. Ei, vamos organizar isso. Vamos cessar os dons agora. Vamos para a palavra. Vamos estruturar tudo. Vamos parar com tudo e vamos organizar. Só que parece que Paulo, ele não se move dessa forma. Por isso, no capítulo 12, olha o versículo de número 31. Olha comigo lá. Está vendo um caos na igreja de Corinto. Está tudo errado. Versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Tá, calma aí, Paulo. Calma aí. Está um caos na igreja. Tem gente usando os dons de forma equivocada. Tem gente dizendo que é movido pelo Espírito e que não é. E você manda eles buscarem de forma ainda mais intensa os dons. Vamos para o capítulo 14, vira a página, versículo 1 do capítulo 14. O que diz lá? Diz o seguinte: que o amor seja seu maior objetivo, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Vamos, nesse mesmo capítulo, ao versículo de número 39, final do capítulo. O que Paulo diz à comunidade de Corinto? Portanto, meus irmãos, ensinem
Anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas. Versículo 40, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Irmãos, olha o que Paulo está fazendo. Ao invés de ele dizer, para com tudo, vamos cessar, está tudo errado. Vamos organizar tudo, vamos fazer uma escola teológica, reformar para ajustar tudo. Paulo vai dizer, negativo, continuem, busquem de forma ainda mais intensa. O que Paulo está dizendo, a conclusão apostólica, portanto, é que o uso equivocado dos dons espirituais não é a solução para isso, não é a proibição, mas a correção. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo coisas erradas, mas eu vou corrigir aqui, mas vocês não podem parar. Porque esses dons que vocês estão se movendo, nesses dons que a igreja está se movendo, está edificando a igreja para se tornar aquilo que Deus, que o próprio Cristo espera. O que Paulo, portanto, diz lá no capítulo 14 é, façam da melhor maneira, não façam menos, façam melhor. O princípio apostólico, então, é pelo zelo espiritual e não para o desuso. Agora, o que nós fazemos em nosso contexto? Eu convido você a refletir. A maioria de nós ou passou pela quadrangular ou passou pela Assembleia de Deus. A maioria de vocês é um sapatinho de fogo enrustido. A maioria. Vocês passaram por experiências que vocês não conseguem explicar. Assim como eu passei por experiências que eu não consigo explicar. Você passou por isso. Mas por conta das atrocidades, do mau uso, do dinheiro, da fama, da ganância, você se tornou alguém extremamente frio aos dons. Ao ponto de, em alguns instantes, querer negar tudo que você viveu. Não, mas foi tudo um devaneio coletivo. Não, mas foi tudo mentira. O que o Senhor falou foi mentira. Irmãos, como nós podemos negar aquilo que experimentamos? Quantas vezes eu recebi palavras de situações que somente eu e Deus estávamos cientes? Quantas vezes o Senhor já me tocou nos momentos de mais tristeza da minha vida, usando pessoas que talvez, na nossa ótica, são pessoas que deveriam ser detestáveis. E o Senhor usou para comunicar verdades ao meu coração e que me fazem estar aqui nessa noite. Mas por conta então do nosso medo, por conta da nossa insegurança, e eu digo mais, por conta da nossa falta de conhecimento bíblico teológico sobre Deus, nós estamos apagando o fogo do Espírito. Apagar o fogo do Espírito. Falaremos mais sobre isso logo logo, mas é o mesmo que negar aquilo que o Senhor está fazendo. Quando nós começamos a negar aquilo que vivemos, por conta de amarguras e traumas no nosso coração, nós estamos negando a manifestação do Espírito em nosso coração, em nossos dias e nos dias que virão. O remédio de Paulo para o desprezo pecaminoso dos dons, da relação com o Espírito, não foi uma abertura incondicional, mas um discernimento fundamentado na própria Escritura, ou seja, um uso adequado. Talvez eu e você temos muitas histórias para contar, mas parece que essas histórias para contar ficam lá no passado, porque nós não temos mais nenhuma experiência nova com Deus. A vida, segundo Spurgeon, a vida de igreja é uma vida dinâmica, no qual temos uma relação profunda com o Espírito. E é por conta disso que nós precisamos permitir, eu quero que você preste atenção nisso, permitir com que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. O Espírito Santo não é como uma possessão demoníaca onde a pessoa perde o controle. A manifestação do Espírito sempre está sob o controle do próprio homem. Nós, como igreja, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus mova. É por conta dessa realidade que hoje falaremos sobre
2 dons, porque não cabe dentro de uma série de mensagens falar sobre todos. Palavra de conhecimento e profecia. E nesse momento eu peço licença para os irmãos, porque eu vou utilizar experiências pessoais. Essas experiências pessoais, elas não vão servir para a construção de uma ideia sobre mim como alguém superior, como alguém tão pegador quanto vocês, mas que deseja hoje partilhar experiências para que possa fortalecer a sua fé. Amém? Estávamos no Uruguai há 2 semanas atrás. Fomos uma igreja pequena, num bairro chamado Santa Catarina. Não estava ministrando nesse dia. A Thaís ministrou louvor em espanhol. Não foi? Foi. Bilíngue. Uau. A gente pode dizer que a gente é internacional agora. Preletores internacionais. Estávamos lá naquele instante. Quando nós chegamos àquela igreja, uma igreja simples, devia ter umas 30, 40 pessoas, menos. Eu converso com uma missionária, não lembro o nome dela. A missionária, ela simplesmente começa a falar em português e eu fico feliz demais. Porque eu achei que eu teria habilidade com espanhol e eu percebi que eu tenho 0. É uma grande dificuldade. Porque uma coisa é fazer Duolingo, outra coisa na prática, queridos. Fui pedir para a pessoa abastecer o carro, falei gasolina. Eu não sei se ele estava bravo comigo, mas ele não entendeu gasolina, porque lá se fala nafta. Até eu descobrir gasolina nafta, demorou, mas consegui abastecer o carro. Estávamos na igreja, eu converso com essa missionária. Ela começa a falar português de forma muito clara. Eu falo, você é brasileira? Ela fala, não, eu sou paraguaia. Eu tenho, se não me engano, mãe paraguaia e pai brasileiro. E o Senhor me enviou para o Uruguai. Ela estava há alguns meses no Uruguai. Ela aparentemente parecia uma pessoa muito decidida, muito feliz, até muito envolvida. Ela conhecia todo mundo, conversava com todo mundo, foi muito interessante. Começa o culto, Thaís adorando, uma irmã também lá de Manaus adorando, foi maravilhoso. Acaba a oração, inicia-se a pregação, o pastor Gustavo, um amigo de Manaus, ministra a mensagem naquela pequena igreja. De repente, ele fala, vamos orar. Irmãos, quando ele falou, vamos orar, eu comecei a falar, Senhor, me usa nesse lugar. Eu não vim aqui para simplesmente receber, eu quero ser usado por Ti. O Senhor, naquele exato momento, me faz lembrar da missionária, no exato momento da oração. E o Senhor fala comigo, ela está se sentindo sozinha. Eu olhei para ela, eu falei, não, ela não está se sentindo sozinha. Ela estava fazendo risada, piada, de alguma coisa do culto com a sua amiga missionária. Ela não está se sentindo sozinha, Senhor. O Senhor falou novamente, não, ela está se sentindo abandonada e solitária. Eu, por vários instantes, eu falei com o Senhor, eu não vou orar. Primeiro porque eu não quero falar algo que não é de mim. E eu acabei de chegar no Uruguai, eu estou entendendo as dinâmicas aqui. Não quero fazer isso não, Senhor. Começa a ministração, o Espírito Santo novamente toca o meu coração e fala, você precisa orar por ela. Irmãos, quando eu olho, ela está atrás de mim. Eu tiro a cadeira, eu começo a orar por ela. Eu falo, em português, ainda bem que ela entendia, obrigado, Senhor. Eu começo a falar a respeito de se sentir sozinha. Quando eu utilizo a palavra sozinha, aquela mulher começa a entrar em prantos. Eu me assusto. Porque ela estava fazendo uma piada há poucos segundos antes. E de repente ela começa a estar em prantos, chorando enquanto eu ministrava na vida dela. Eu comecei a orar. E eu falei sobre solidão. Aquela menina, ela chora copiosamente. Ao final da ministração, eu oro, eu abençoo ela em nome de Jesus, continuamos o culto. Eu falei, ok, orei. Senhor, amém, que seja a sua vontade, que eu realmente tenha sido uma ferramenta nas suas mãos. Termina o culto. Ela sai lá de trás para falar comigo. Fala o seguinte, pastor, eu quero testificar. Com os olhos marejados. Nessa tarde, eu falei que estava me sentindo sozinha, como se Deus não me ouvisse mais. Irmãos, eu poderia ter usado, talvez, a minha mente, o meu intelecto para orar, talvez por algo que os missionários passam. Mas seria muita coincidência essa menina orar por isso naquela tarde e naquela noite o Senhor responder a sua oração através de um missionário do Brasil.
ela chora novamente, copiosamente. E naquele instante eu percebo que eu fui usado por Deus através do dom, o qual o próprio Paulo fala, de palavra de conhecimento. Os dons espirituais, eles são manifestações do próprio Espírito, expressando de maneira clara e por vezes até dramática a igreja, visando o bem comum. Os dons do Espírito são para o bem comum. Os dons do Espírito não são para a edificação própria somente. Kleber falará sobre língua semana que vem. Se prepare. Mas enquanto isso, a palavra de conhecimento é para a edificação do próprio corpo. Logo, qual é a natureza desse dom? A palavra de conhecimento é geralmente entendida como a revelação sobrenatural de uma informação de Deus, que Deus traz espontaneamente à mente do crente. E essa informação se refere a algo presente ou passado. Irmãos, quantas vezes eu orei por irmãos onde o Senhor me revelou coisas? Quantas vezes? Eu não sei numerar. E não porque eu sou santo, não porque eu sou pecador contra vocês, mas o Senhor tem me usado nesse dom. Quantas vezes eu oro e falo sobre questões em que a pessoa, somente ela sabia, ou somente ela e Deus sabia. Nessa oração, eu falo muitas das vezes sobre conhecimento do passado e do presente, no qual o Senhor me dá impressões no meu coração e na minha mente, para que eu possa ministrar o coração dessa pessoa. Logo, palavra de conhecimento nada mais é do que uma informação que seria impossível ser obtida por meios naturais. Assim como o próprio Spurgeon, ele não teria como ter acesso. Aquele menino jovem teve uma luva roubada, ele roubou uma luva, não teria como ele ter aquela informação estudando as Escrituras. Aquela informação teria que vir do próprio Deus. Por isso que palavra de conhecimento é um dom que opera para expor o segredo do coração. O Senhor, por muitas vezes, usa homens e mulheres para expressar segredos do nosso coração, que nós não falamos para ninguém, mas que por muitas das vezes, talvez esses segredos têm feito que nós não venhamos avançar no Espírito Santo, na realidade da igreja. Esse dom, portanto, é um dom que fornece uma informação para auxiliar o ministério. E onde encontramos isso? Pelo menos em 2 exemplos que eu lembrei enquanto escrevi o sermão. Primeiro, Jesus com a samaritana. Jesus, ao se deparar com a samaritana em João 4, ele fala a respeito de que ela havia tido 5 maridos passado, e que no seu presente ela estava com um homem que não era seu marido. Jesus está sendo movido pelo dom de conhecimento, ou palavra de conhecimento, declarando que aquela mulher estava vivendo, e que aquilo que ela viveu. Poxa, pastor, mas Jesus é Jesus. É claro que é. Só que os dons do Espírito se movem no Cristo. E esses dons que se movem no Cristo se movem também em nós. Nós não somos santos como Jesus. Nós não somos Deus como Jesus é. Mas nós somos seus discípulos. E ele afirma que faremos coisas ainda maiores do que ele fez. Esses dons do Espírito, portanto, nos levam a ter essa revelação. E isso muda histórias. Quantas vezes esse sobrenatural mudou histórias? Pessoas se converteram, pessoas voltaram a Cristo, pessoas se redimiram aos pés de Jesus por conta de uma experiência transcendental dessa forma. Um outro exemplo que eu lembro é Atos 5, no qual a palavra ela é dada a Pedro, e Pedro tem uma revelação a respeito da ação pecaminosa de Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam pecando, dizendo que entregaram tudo, mas não entregaram. E Pedro tem uma experiência sobrenatural sobre essa realidade. Deus dá a ele essa impressão do que aconteceu. Portanto, irmãos, palavra de conhecimento é algo para os nossos dias, porque nós somos carismáticos. Nós somos uma igreja carismática. Nós acreditamos na continuidade dos dons. Você talvez nunca experimentou, você talvez nunca viu, mas isso é a realidade para com a igreja que você faz parte. Porque nós vivemos isso. E isso tem que ficar muito claro para nós. O segundo dom, no qual Paulo fala no capítulo 12, é a respeito da profecia. E a profecia realmente é um dom que parece muitas vezes ser a mesma coisa, mas de fato não é. Profecia é definida como o relato humano de uma revelação divina, onde Deus traz algo à mente de um indivíduo sobre um outro, e este aponta para o futuro ou para um ideal. Portanto,
Quando nós nos movemos em profecia, nós temos que falar a respeito de um ideal. É nesse momento que muitas vezes o pecado é exposto. E a profecia fala para você arrepender dos seus pecados, para mudar a sua jornada. Na profecia fala sobre o seu ideal, o que o Senhor espera de você. Enquanto eu orava por essa mesma missionária, eu disse para ela algo, eu disse o seguinte: eu vejo que você está muito sozinha, mas o Senhor está contigo. E eu termino a oração dizendo: eu vejo você atravessando o mar. Eu vejo você atravessando o mar. No final do culto ela disse: pastor, eu estava me sentindo sozinha e eu estou esperando a oportunidade para poder pregar o evangelho na Espanha. Irmãos, parece que tudo casou, parece que isso é algo muito aleatório, mas de fato não é. Profecia aponta para o ideal. Aquela menina precisaria se posicionar, entender que a dificuldade da jornada ela é real e que ela deveria se posicionar, não desistir e persistir, porque o Senhor levaria ela para a Espanha se ela permanecesse fiel àquilo que o Espírito estava comunicando. Logo, a oração de um pastor simples, de uma cidade simples chamada Joinville, que foi de carro para o Uruguai, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem aérea, fez com que essa menina, ela de alguma forma entendesse a respeito da vontade de Deus e persistisse em sua vocação. Irmãos, essa oração talvez mudou a história dela, o rumo da história dela, por conta do Senhor usando um simples homem. Profecia, portanto, é o ato de realmente nós falarmos a respeito de um futuro, de um ideal de Deus. E é interessante observar que a profecia é diferente de ensino. Quando falamos sobre ensino, o ensinamento é fundamentado em textos, mas preste atenção, até o próprio ensinamento teológico e bíblico pode ser errado. Um pregador pode usar um versículo e falar o que ele bem entender ou interpretar de forma equivocada. Da mesma forma que o ensino pode ser errado, a profecia também pode ser errada. Paulo vai falar a comunidade tessalônica, e gente, Tessalônica era talvez para Paulo a comunidade de fé mais equilibrada, a mais madura. E essa comunidade, Paulo vai falar a respeito dela dizendo que eles deveriam colocar à prova a profecia. E por quê? Porque quando Deus revela um mistério a respeito de alguém, esse mistério ele é divino, não tem erro, o Senhor não falha. O problema é que nós, seres humanos, ao recebermos a revelação, temos que perceber de forma correta o que o Senhor falou. Se no ensino nós conseguimos errar, através da profecia também erramos. Portanto, o homem pode ouvir uma revelação totalmente correta e divina de Deus, mas perceber de modo imperfeito a mensagem. Pode compreender de forma imperfeita a mensagem e pode comunicar de forma imperfeita a mensagem. Portanto, nós sim vamos ver muitas das vezes profecias sendo jogadas no lixo. Mas isso não significa que elas devem ser estancadas, descontinuadas. O que Paulo diz em Coríntios, o que Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 5, é que nós devemos colocar à prova a mensagem. Isso significa, eu recebi algo. Ok, eu recebi algo. Este algo que eu recebi, eu entrego ao Senhor e coloco à prova do Senhor. Qual é a primeira prova que devemos fazer? Nenhuma profecia será divergente da doutrina das Escrituras. Por isso, se você ouvir uma profecia sobre você deve se separar do seu marido, se você ouvir uma profecia que você deve roubar, você deve fazer alguma ação de atrocidade, isso não é profecia. Isso não é doutrina bíblica. Aquilo que o Senhor usa homens para proferir sobre um ideal, sobre uma experiência com o Espírito, essa experiência, essa fala deve ter como fundamento a doutrina bíblica. Se há algo ali que não é doutrina bíblica, jogue fora. Portanto, irmãos, o que nós temos são esses dois dons. A palavra de conhecimento, no qual há uma informação específica, um detalhe oculto, o segredo do coração. E a profecia, como sendo uma mensagem inspirada pelo próprio Deus, que aponta para um ideal, aquilo que nós devemos nos tornar, o que o Senhor deseja modificar em nós. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é,
como viver igreja tendo a manifestação dos dons? A resposta é o que lemos. É necessário buscar os dons com zelo, tendo maturidade para usá-lo e permitir a correção bíblica e teológica se necessário. Agora, Paulo fala algo aos Tessalonicenses extraordinário. No capítulo 5, verso 19, Paulo diz o seguinte: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma do mal. O que Paulo está dizendo mais uma vez é que se nós não estamos acreditando nisso aqui, se o que o pastor Dudu hoje está falando parece uma loucura na minha mente, nós talvez estamos apagando o Espírito. E apagar o Espírito é de alguma forma suprimir ou rejeitar a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Apagar o Espírito é de alguma forma condenar algo que o Senhor chama de santo. Eu não sei você, mas eu não quero ser conhecido como aquele que apagou o Espírito. Eu não quero ser conhecido como aquele que não acreditou nos milagres e maravilhas que um dia já viu. Por isso precisamos profetizar em amor, orar em amor, buscando edificação um dos outros, não para a nossa própria glória, mas para que toda a glória seja dada a Deus. Eu realmente tenho a impressão de que o Senhor, Ele quer reorganizar nossa mente. Que Ele quer que nós venhamos a vencer traumas. Se você nunca teve experiências com Deus, permita-se dar liberdade para experimentar. Se você já teve experiências com Deus e hoje você se encontra talvez em um momento de negação, eu quero dizer que o Senhor, Ele está disposto a responder às suas orações e a tocar o seu coração. E Ele quer fazer isso porque Ele deseja ajustar a sua igreja. O Senhor vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem rugas, sem mancha. E essa igreja não é uma igreja que tem as características que os homens querem que ela tenha, mas ela tem as características que o próprio Deus deseja. Por isso hoje, eu creio que pode ser um divisor de águas na história de nossas vidas e na história da Mosaico. Porque talvez hoje o Senhor quer vencer o seu ego. Talvez hoje o Senhor quer vencer a sua compreensão teológica vazia. Talvez hoje o Senhor quer mostrar que Ele é um Deus vivo e que fala com você. E que nós, de alguma forma, podemos hoje iniciar uma nova estação na nossa comunidade de fé. Não que vai ter gritaria, não que vai ter aviãozinho, não é isso. Não é isso que queremos. Forma ordenada, organizada, litúrgica, mas que tenha dinamismo, vida. O Senhor está apontando para essa realidade, porque podemos ter tudo o que talvez nossa compreensão humana deseja, mas se não tivermos a manifestação do Espírito, de nada vale. Voltamos à história de Spurgeon. Aquele momento de revelação sobrenatural não foi um acidente, mas um ato intencional do Espírito Santo para salvar uma alma. O dom que operou em Spurgeon, revelando o pecado oculto daquele jovem, é a prova que o mesmo Espírito ainda fala e faz hoje. Eu sei que talvez chamar você para buscar os dons pode gerar medo. Eu sei que essa mensagem pode trazer a você medo do que virá. Mas temos Paulo dizendo que devemos perseverar e buscar os dons com zelo.
com todo o nosso coração e com todo o nosso ser. Queremos ver uma igreja avivada? Queremos. Queremos ver uma igreja saudável? Queremos. Precisamos começar com o nosso coração. Por isso eu queria chamar o louvor para subir nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. Amém? Eu sinto que alguns corações estão com medo, incomodados. E glória a Deus por isso. Eu não estou prometendo que o Senhor vai falar com você nessa noite, porque Ele já falou através da sua palavra. O que eu estou prometendo é que Ele é um Deus que toca em pessoas. Ele é um Deus que muda corações endurecidos e mentes cauterizadas. Ele é um Deus que pode fazer novamente arder em você aquela chama que um dia ardeu, aquela alegria que um dia já vivenciou dentro de você. Mas para que isso aconteça é necessário dar liberdade ao Espírito. Amém? Convido você a ficar de pé nessa noite. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar, irmãos. Nós oramos e nos preparamos para esse instante. Nós precisamos avançar no Senhor. O Senhor quer derramar dons sobre nós nessa noite. Ele quer trazer à tona dons que estão escondidos, entulhados. O Senhor quer, através de sua palavra, nutrir o nosso amor por Ele nessa noite. Eu convido você a fechar os seus olhos onde você está. Fique livre. Fique livre nessa noite. Nós não conseguimos obrigar o Espírito Santo. Ele não é um ídolo que faz aquilo que nós pedimos, mas ele se move conforme a sua própria vontade. Por isso a minha expectativa não é sobre gritos nessa noite. Não é sobre dons de palavras de conhecimento, milagres, maravilhas, profecias, não é isso. Mas a minha expectativa no Senhor nessa noite é que o Senhor possa vencer todas as barreiras do seu coração. Convido você a orar nesse instante. Coloque aos pés de Jesus nesse momento os seus medos, a sua incredulidade. Eu convido a permitir que o Espírito toque você. E eu te pergunto, essa sua incredulidade tem te levado para mais perto de Deus ou para mais distante dele? Esse medo do Senhor tocar você, ele é gerado por qual motivo? Medo de perder o controle? Eu não sei você, mas o Senhor tem os melhores planos, a melhor vida que um dia poderíamos imaginar. Nós acreditamos em um Deus que nos ama como um pai ama um filho. Um Deus zeloso que nos ama, que deseja tratar o mais fundo dos nossos corações. O Espírito Santo hoje quer te tirar desse cativeiro.
desse lugar onde você não consegue mais ver a luz do próprio Cristo brilhando em você. Tirar você desse cativeiro emocional. Ele quer, de alguma forma, permitir que você viva a igreja de forma alegre, sem peso, sem se preocupar com o que vão pensar, o que falarão de mim. Chegue até Ele nesse instante. Você que está cansado nessa noite, sobrecarregado. Você que tem orado pelo seu esposo. Você que tem orado pela sua esposa. Você que tem clamado por um avivamento interior. Eu convido você a persistir nessa oração. Não permita que as distrações te roubem nesse instante. Porque o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Spurgeon é o nosso Deus. E Ele deseja que venhamos a nos mover no Espírito, no qual Ele tem total liberdade de nos conduzir, de fazer o que Ele desejar. Por isso entregue a Ele nesse instante seus medos. Oh Senhor Jesus. Pai, entregamos toda a experiência ruim que tivemos com a igreja, com pastores, entregamos diante de Ti. Entregamos diante do Senhor toda talvez a confiança quebrada, por conta, Senhor, de uma má administração da igreja. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Clamamos, Senhor, faça brotar em nosso coração agora um desejo talvez nunca antes experimentado. Que possamos hoje mergulhar nessa fonte de vida que é o Senhor e nos entregar por completo. Continue nesse espírito. Quero convidar a sala de oração a estar livre para orar pelos irmãos. Sinta-se livre para orar pelos irmãos. Se você sentir de orar por alguém, fique livre para orar por essa pessoa, não tenha medo. Se é somente para abraçar, só abrace. Mas o Espírito Santo quer usar a igreja para edificar a própria igreja, através dos dons do Espírito.